Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar o nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária e hoje nós iremos abordar o assunto chamado créditos adicionais. Puxa, professor, este assunto nós já vimos várias vezes exatamente no decorrer do nosso curso, nós fomos obrigados aí a tocar nesse assunto várias vezes. E agora, esta aqui é uma aula na qual o professor consolidou, na minha interpretação, tudo que eu pude concentrar sobre o assunto créditos adicionais. E papo reto com vocês, um assunto de elevada importância para os seus estudos, porque é um assunto que costuma ser bastante cobrado nas bancas de concursos e eu tenho certeza absoluta, se você assistir essa videoaula até o final, tá, com bastante atenção, com bastante determinação, fazendo as devidas anotações, eu tenho certeza absoluta que você terá condições de acertar qualquer questão de prova em qualquer banca e qualquer concurso aí, porque o meu curso aqui é para você realmente formar, para você entender, né? Créditos adicionais. Gente, o que é adicional? É adicionar alguma coisa em algo, né? Créditos, né? Que créditos que são esses, né? Os créditos são os créditos orçamentários. Professor, nós estamos estudando o quê? Administração financeira e orçamentária. Tudo parte do quê? Da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, os créditos orçamentários estão previstos aonde? Na LOA. Está aí, né? Na LOA. Essa LOA, sempre aprovada no ano anterior, para o exercício financeiro em questão. E aí, professor? Aqueles créditos que são chamados de ordinários são aqueles que são aprovados, deixa eu colocar aqui ao contrário, né? Esse é o contrário, né? São aqueles créditos que são aprovados na LOA original. Ou seja, aqueles que passam a vigorar a partir do dia 1º de janeiro e vão até o dia 31 de dezembro de cada ano. São créditos orçamentários ordinários. São aqueles atribuídos na LOA em montantes de recursos, dotações, para diversas ações que fazem parte dos programas de governo, ou seja, ordinários, né? O que acontece, professor? Acontece que a administração pública é bastante dinâmica, a administração pública ela é complexa, a administração pública ela é gigante, né? Gigante, então é difícil você ter todas as previsões aí do que você vai gastar exatamente. E aí, professor? E aí, na hora que vai executar o orçamento, que é o bendito problema. Por quê, professor? Vou dar um exemplo para vocês, né? Tá lá na LOA, tá previsto, está autorizado, é um crédito ordinário da LOA, tá lá. Aquisição de 50 viaturas, no valor de R$300 mil. Na hora que vai executar essa despesa, vão perceber o seguinte, não, R$300 mil não é suficiente para comprar 50 viaturas. E agora? Agora nós temos que fazer um crédito adicional, ou seja, vai adicionar a LOA original, vai somar. Então, este é o conceito, esta é a ideia central. Créditos adicionais só existe por quê? Porque os créditos ordinários, aqueles que foram aprovados no projeto de lei no PELOA, que se transformaram na LOA, desculpa, não são suficientes para arcar com a gestão, não são aí completos e suficientes para o devido funcionamento da máquina pública. Então tem que ser o quê? Adicionar. Então essa é a ideia, essa é a concepção. A partir do momento que ele é adicionado, ele faz parte da LOA. Então está aqui para a galera, né? Ótimo, né? E aí, professor? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Então esses são os créditos ordinários. Os créditos adicionais, só para passar para vocês aqui, são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes às dotações orçamentárias. Então, os créditos adicionais dos 3 tipos vão adicionar a LOA original. E nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Isso cai muito em concurso. O primeiro tipo de crédito são os suplementares, né? O segundo, especiais. E o terceiro, extraordinários. Professor, o senhor vai explicar para cada um desses? Sim, eu vou explicar cada um desses no decorrer da aula. Por hora,
eu quero que você tenha em mente uma coisa. Quantos tipos, quantas espécies de crédito nós temos? 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Ok. Para que servem os créditos adicionais? Está escrito aqui no artigo 40 da lei. Vem comigo. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficiente dotadas na lei orçamentária. Quando eu disse para vocês que lá no orçamento tinha previsão de comprar 50 viaturas, tinha 300 mil reais de dotação, só que o recurso não foi suficiente. Então o que você fez? Você utilizou aqui, ó, ou insuficiente. Você vai adicionar um crédito suplementar para comprar as segundas 50 viaturas, né? O que aconteceu? Vamos colocar outro exemplo para vocês. O Estado, ele tinha o contrato de locação das viaturas, tá? Aí houve uma rescisão unilateral do contrato de locação e o Estado decidiu que não iria mais locar viaturas. O Estado decidiu que ele iria comprar as viaturas. Só que no orçamento não está previsto essa bendita compra de viaturas. E aí, não vai comprar viatura? Precisa, foi uma decisão governamental. Aí vai ser um caso que, ó, de você fazer um crédito adicional, despesa não computadas. Então, eu expliquei já um exemplo de insuficientemente e despesas não computadas, né? Professor, eu quero ficar craque no assunto, né? Nossa aula, basicamente, ela está prevista, né? Nós vamos estar comentando com vocês os artigos 40 a 46 da Lei 4.320. Nós vamos ler todos os dispositivos da lei do artigo 40 a 46. Eu oriento a vocês o seguinte, né? Eu oriento vocês que depois dessa magnífica aula que vocês aí peguem essa lei seca, vai lá no planalto.gov.br, você baixe a lei e leia os artigos 40 a 46, porque 85% das questões de prova são Ctrl+C e Ctrl+V dos artigos 40 a 46 da Lei 4.320. E você vai entender, você vai conseguir gabaritar. Por quê? Porque eu estou explicando para vocês, você vai entender aquele assunto e o aluno que consegue entender, compreender, ele tem muito mais facilidade de fixar conteúdo e quem passa em concurso é aquele aluno que fixa conteúdo. Vamos continuando. Então, o artigo 40, pago, trabalhamos. O que traz aqui? Traz o conceito do crédito adicional. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, ou seja, na LOA. Não está lá, não é suficiente, você tem que adicionar, você tem que alterar o orçamento. É claro que toda vez que você altera o orçamento através de um crédito extraordinário, o que acontece? Houve falha no sistema de planejamento. PPA, LDO, LOA, não sei o que, anexo daqui, houve uma falha, né? Bacana, vamos lá. Artigo 41. O artigo 41, um dos mais importantes da nossa aula, ele vai trazer as espécies dos créditos adicionais. Os créditos adicionais classificam-se em, primeiro, suplementares, né? Então vem comigo aqui, ó, suplementares destinados a reforço de dotação orçamentária. Puxa vida, professor, reforço de dotação orçamentária. Eu vou explicar novamente o exemplo, porque agora eu vou trazer novos elementos. Primeiro, está lá no orçamento uma dotação para aquisição de 50 viaturas. Valor da dotação, 300 mil reais. 300 mil reais não compram as 50 viaturas, precisam de mais 100 mil reais. Ou seja, esse mais 100 mil reais é a materialização do quê? Do reforço de dotação. Então, você vai estar efetuando o quê? Um crédito suplementar. Então, está aí para você. É um crédito suplementar. Segundo tipo, tá? Especiais. Os destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. De novo, não haja dotação orçamentária específica. Eu preciso comprar 50 viaturas, só que não está no orçamento. Não tem dotação orçamentária específica. Se não tem a dotação orçamentária específica, o que você vai fazer?
você vai fazer um crédito adicional tipo especial, tá? Típico especial, tá? Então, isso aqui para onde não haja dotação. Bacana? É claro que eu vou ter que voltar nesses dois assuntos aqui muito importantes, tá? Então, você vai ter que fazer um crédito especial aí para a dotação. Bacana. Terceiro tipo, suplementar, especial e extraordinário, extraordinárias, né? Os destinados às despesas urgentes, né? Urgentes, tá? Ou seja, não dá para aguardar o rito normal para a constituição da despesa, tá? E imprevisível, ou seja, não tinha como prever determinado fato acontecer, só que a administração pública tem que fazer. Então, você vai fazer um crédito extraordinário. Em caso, olha o português, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, né? Quando ele fala em caso, significa dizer o seguinte, que o legislador aqui, ele está falando o seguinte, em caso, ou seja, somente poderemos constituir um crédito adicional extraordinário nas seguintes hipóteses: guerra, entrou em guerra, guerra é urgente, imprevisível, ninguém planeja a guerra, né? Comoção intestina, olha o português, comoção intestina, não tem nada a ver com a facada do Bolsonaro, viu, gente? Ó, comoção intestina, né? Comoção intestina é algo extraordinário que acontece na sociedade, né? Ou calamidade pública. Então, em caso significa nesses tipos. Ou seja, anotem aí, este em caso aqui significa dizer que o legislador aqui definiu um rol taxativo das hipóteses de constituição do crédito adicional extraordinário, um rol taxativo em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Bacana? Ponto final. E agora, professor, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Vem comigo. Então é o seguinte, o artigo 41, ele traz suplementares, especiais e extraordinários, né? Nos extraordinários, então nós vimos que na Lei 4.320, o rol de previsão das hipóteses da constituição dos extraordinários é um rol taxativo, né? Só que aí eu tenho que ir lá no artigo 67 da Constituição Federal. No artigo 67 da Constituição Federal, nós sabemos que são os artigos das proibições, das vedações às leis orçamentárias, né? A gente já viu uma a uma sobre esse assunto, fala o seguinte: a abertura de crédito extraordinário, ou seja, o terceiro tipo, né? Vem comigo, ele trata isso. Somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgências, bingo, ou seja, até aqui igual com a Lei 4.320, né? Como as decorrentes de, olha aí, como, né? Como as decorrentes de, põe comigo, guerra, comoção interna, lá ele colocou comoção intestina ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Quando ele fala, né, como as decorrentes de, analisando este português, significa dizer que o constituinte definiu um rol exemplificativo. Ou seja, na Lei 4.320, o rol das hipóteses para o crédito extraordinário é o quê? É um rol taxativo, somente nos três casos, né? Guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Já o constituinte, que é maior do que, tá certo? Maior do que a lei, né? Ele traz um rol exemplificativo. E papo reto com vocês, se eu fosse o examinador, eu ia cobrar uma questão sobre isso. Pouca gente sabe isso, né? Observado o disposto do artigo 62. O artigo 62 está colocando o quê? Uma exceção ao princípio da reserva legal dos orçamentos. Ou seja, aqui o artigo 62 diz que ele poderá ser editado o crédito
crédito extraordinário através de medida provisória, que a gente vai estudar nesse cara aqui mais para frente. Bacana? Vem comigo. Ou seja, só para concluir isso, na Constituição de 88, o rol é exemplificativo, na 4.320 o rol é taxativo. Esses dois casos, tá? Esses dois casos apenas para os créditos adicionais classificados à espécie de extraordinários, ok? Extraordinário, bacana. Continuando, artigo 41 pago, agora artigo 42. O artigo 42, a gente vai falar sobre autorização e abertura, né? Professor, o que significa essa tal de autorização? Autorização é quem vai autorizar os créditos adicionais. Professor, quem que autoriza em via de regra? É a lei. Por que é a lei? Tem que ser através de lei. Porque a LOA é uma lei. Você vai adicionar esse crédito a uma lei. Uma lei que está em vigor, uma lei. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Então tem que ser uma lei que pode alterar outra lei. Um crédito adicional, ele altera a lei, né? Abertura. Cara, quem que faz a abertura? A abertura é o Poder Executivo, tá? Através de um decreto orçamentário. Eu já vi muito isso, gente. Deu até saudade, viu? Muito isso. Ok. Então, abertura, regra geral, lei. Tem exceções? Tem. Não, desculpa, autorização, regra geral, lei. Tem exceções? Tem. Abertura, decreto orçamentário. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais, tá, serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo. Autorizados por lei. Então, autorização é lei, tá? Ok. Aqui ele colocou específico, né? Suplementares e especiais. Ok. Por lei. Vem comigo. Só que nós temos lá no artigo 67, no inciso 5, nós falamos o seguinte. É vedado, são proibidos. Isso aqui é só para complementar aqui, aliás, isso aqui não é exceção é o próximo slide, vem comigo, só para reforçar. Nós estamos falando do quê? Dos especiais e suplementares. Abertura, autorização, lei. Abertura, decreto. Ponto, final. Nós vimos o seguinte, que o extraordinário no slide anterior, ele vai ser aberto por medida provisória. Calma, que a gente vai falar um pouquinho mais, aprofundar esse assunto já já. É vedado, é proibido a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Então é o seguinte, aqui para você abrir o crédito suplementar ou especial, ele está dependendo, sem prévia de autorização legislativa. O que é uma autorização legislativa? É um cara chamado de lei. Está aqui. O que ele está falando? Outra condição para você constituir o crédito suplementar ou especial. Indicação dos recursos correspondentes. Lá, mais para frente, a gente vai estar estudando as fontes de recursos. Bacana? Ok, então está aqui para vocês, autorização legislativa, lei, então, ou seja, está de acordo com o dispositivo, né? Isso tudo, eu estou fazendo esse trabalho porque essa lei aqui é de 64, né? Tem uma lei lá em tramitação no Congresso Nacional que ela vai revogar a 64, aí vai ficar tudo mais alinhadinho. Vem comigo, tá? Agora, eu quero falar especificamente do crédito suplementar.
tá? A autorização. Nós já sabemos que a autorização do crédito suplementar especial é em lei, tudo bem. Mas em qual lei? Tá? Pode ser, primeiro, lei especial, está aqui. A lei ou lei especial, ou ele pega uma carona na LOA. Artigo 7º. A lei orçamentária poderá conter autorização ao executivo para, a lei orçamentária, a LOA, né? Para abrir créditos suplementares até determinada importância obedecida às disposições do artigo 43. Opa, então é o seguinte, professor, então ele está falando que a autorização, autorização dos créditos adicionais suplementares pode constar na LOA. Ótimo, né? Então lá vai ter um artigo que ele vai autorizar. Professor, eu quero exemplo, né? Um exemplo. Então coloca lá a autorização da LOA, ou seja, o Poder Legislativo está autorizando. Por exemplo, esse número aqui já foi bastante praticado. Ele fala o seguinte: 30% do orçamento fica até o montante total de 30% do orçamento, o Poder Executivo fica autorizado a constituir os créditos adicionais suplementares. Lembra daquele caso que está lá no orçamento, tá? 50 viaturas para comprar, está autorizado e tem uma dotação de 300 mil. Ele precisa de mais 100 mil para poder realizar essa despesa. E aí, professor, se lá na LOA obter esta autorização de constituição do crédito suplementar, ele pode, por exemplo, ir lá, aquisição de motocicletas, né, de moto, né? O que acontece? Tem lá 100 mil reais, tem 120 mil reais. Ele pode, né? Ele pode o quê? Cancelar essa dotação e remanejar para a aquisição das viaturas. Pronto. Houve o quê? A importância do crédito suplementar. Então, o crédito suplementar. Então, isso aqui é o quê? É uma... Isso, já falamos sobre isso. Isso aqui, ele é uma exceção ao princípio da exclusividade. Por quê? Porque a lei orçamentária, teoricamente, não é teoricamente, ela deve... A concepção da lei orçamentária era qual? Era para ter a previsão da receita e a fixação da despesa, ponto final. Só que no artigo 165, parágrafo 8º, ele traz o princípio da... esse aí é o princípio do quê? Da exclusividade. Ele traz o quê? As exceções do princípio da exclusividade. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, princípio da exclusividade, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Então está aí para a galera, né? Está aí para a galera que ele tem uma exceção, então ele pode constituir, né? O que mais, professor? Vem comigo aqui, tá? Antes de falar do extraordinário, tá? Prática, dia a dia, na pele. Quando eu era gestor governamental do Estado, tá? Eu percebi o seguinte, claro que eu já sabia de toda essa teoria antiga, né? Que você olhava lá, determinado orçamento de uma unidade, tá? De uma unidade, você olhava lá, vamos lá, aquisição, tá? Vamos lá, aquisição de ar-condicionado, por exemplo. Estava lá, aquisição de ar-condicionado, tá? R$1. É isso mesmo, cara, R$1. Eu já vi várias vezes, eu juro para vocês, cara, eu juro para vocês. A aquisição de ar-condicionado estava lá no orçamento R$1. Por que que constava lá R$1? Eu já sabia disso, o motivo, é um golpezinho, no bom sentido, tá? Estava lá R$1. R$1 você não compra nenhum tipo de ar-condicionado. Mas quando já está previsto no orçamento essa dotação, só que ela é insuficiente.
Então você pode o quê? Utilizar dentro daquele limite, que normalmente 30% que você pode movimentar a peça orçamentária, tirar recursos de outro lugar e abrir um crédito suplementar por decreto orçamentário. É muito mais fácil do que passar por uma lei especial, passar o quê? Pelo processo legislativo. Entenderam por que o cara coloca R$1 lá? Então pronto, cara. Isso aí é uma artimanha que o gestor utiliza. Tá lá. Agora, eu não vou colocar R$1 aqui, por R$1 não compra nada, eu vou deixar 100 para não comprar ar-condicionado nenhum. Aí o seguinte, você pode comprar? Pode, só que você vai ter que constituir o quê? Um crédito especial. O crédito especial é lei. A lei do orçamento é 1 ano, cabra. 1 ano. Dificilmente você vai conseguir mobilizar o próprio Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo para a edição dessa lei. Vai passar na CMO. Todo aquele processo que eu expliquei para vocês. Então, cara, entendeu, gente? Então, crédito especial não pode pegar carona na LOA. É uma lei específica, entenderam? Você tem que entender isso, cara. Isso aí é importante para os seus estudos, cara. Muito importante nos seus estudos. Esse cara aí, você tem que compreender este assunto aí com profundidade. Bacana? Entenderam? 10. Então, uma prática administrativa que eu passei para vocês. Professor, e já o crédito extraordinário? Gente, extraordinário é para despesas urgentes e imprevisíveis, né? Então, serão abertos por decreto do Poder Executivo, que neles imediato conhecimento do Poder Legislativo, ou seja, ele não depende de lei. Mas e o que diz a Constituição? Vem comigo. São vedados, né? A abertura de créditos extraordinários, parágrafo 3º, a abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observada o disposto no artigo 62. O que diz esse artigo 62? Que a abertura, tá certo? Desculpa, que a autorização do crédito extraordinário vai ocorrer por medida provisória, tá? Professor, mas por que na lei diz que será por decreto, né? Tá aqui, né? Serão abertos por decreto, né? Eles estão abertos por decreto. O que eu quero falar para vocês, né? Decreto porque antigamente a Constituição que vigorava na época antes de 88, né, que está controlando, que está sobre o comando dessa lei aqui, não tinha a previsibilidade da medida provisória, tá? Não tinha essa previsibilidade da medida provisória. Tinha o quê? Decreto-lei. Tá? Antes era decreto-lei, o decreto-lei foi substituído por medida provisória na Constituição de 88, por isso que ele põe lá decreto. Tá? Então pronto, resumindo para vocês, não existe a fase de autorização para a criação de créditos adicionais extraordinários. Ele já constitui o crédito através da medida provisória para executar. Por que tudo isso? Para dar agilidade, né? Professor, e esse artigo 62? Vamos lá. Toda vez que nos seus estudos você vê o artigo 62, você vai lembrar que é o quê? Matéria de quê? De medida provisória. Então, medida provisória, artigo 62, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com a força de lei, mas não é lei, tem força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria relativo. Planos plurianuais, PPA, não pode ser editada por medida provisória. Isso já caiu em prova. Diretrizes orçamentárias, LDO, também não. Orçamento, não. Créditos adicionais e suplementares. Não pode ser editada por medida provisória. Ressalvado ou previsto no 167, parágrafo 3º, que é o quê? Que são créditos extraordinários. Está aí a autorização para a edição de constituição dos créditos extraordinários por medida provisória. Continuando, artigo 42, né? O artigo 42 ele vai trazer critérios para a abertura, né? Critérios, vamos lá. A abertura dos créditos suplementares e especiais, tá? Depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Então, primeiro, depende do quê?
dos recursos, ou seja, das fontes, né? Você não pode criar despesa sem a respectiva receita. Lembram disso? O crédito adicional você tem que entender que é um mini orçamento também. Tem que ter a parte da receita e a parte da despesa. Então você tem que encontrar recursos e claro que a gente vai te apresentar todas as fontes possíveis para a constituição desses recursos para você constituir os créditos adicionais. Então, primeiro, tem que ter recurso. Segundo, será precedida de exposição justificada. Qual que é a intenção do legislador dessa exposição justificada? Gente, não há de se negar que toda vez que ocorre uma edição de um crédito adicional, você está comprometendo o seu planejamento, a sua LOA, né? Ou seja, você está alterando o seu planejamento, né? Então você tem que ter essa justificativa. Lembra que eu falei para vocês aí que a praxe é de autorizar 30% a LOA para a constituição dos créditos adicionais suplementares? Cara, está dizendo o seguinte, que eu vou jogar no lixo o quê? 30% do orçamento que nós... Ele pode pegar e remanejar do jeito que ele quiser. Então, para limitar isso, ele colocou lá na 4.320 que ele tem que fazer a exposição, a justificativa por que ele está adotando isso, né? Vem comigo. E agora, assunto importante, cai bastante em prova também, tá? Fontes de financiamento, créditos adicionais, fontes. Agora, isso aqui não se aplica aos créditos extraordinários. Professor, por que não se aplica aos créditos extraordinários? Porque são despesas urgentes e imprevisíveis. Então tem que acontecer rápido. Faz o cheque, assina o cheque, constitui e depois paga. Assim que funciona, né? Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Primeiro, recursos. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Então, isso aqui cai muito, superávit financeiro. Vou fazer uma explicação rápida para vocês, tá? E no decorrer da aula, no parágrafo, salvo engano, no parágrafo 2º ou 3º da lei, a gente vai explicar em detalhes o superávit financeiro. Então nós temos aqui, né, o balanço, né? Aí nós temos aqui o ativo financeiro e nós temos aqui o passivo financeiro. No ativo financeiro, 1.000. Só gastou 900. Sobrou 1.000. Este aqui no ano de 2019, tá? Sobrou 1.000, tá aí. Esse cara aqui é um superávit financeiro. O que acontece? Esse recurso, claro que vai ter que zerar aqui, né? Para fazer o balancete, essas coisas todas, né? E lá em 2020, olha aí, tá? 2020, isso aqui pode ser utilizado de recurso dos créditos adicionais. Tá aí. E aí, professor, prática, né? Quando eu fui gestor governamental, né? Cara, isso aqui era bom, entendeu? Você já entrava com orçamento saudável, né? Então, superávit financeiro, eu mesmo já utilizei muito isso aí, cara, para fazer constituir aí créditos suplementares aí, ou especiais, mais suplementares, especiais era uma coisa muito rara, dá muito trabalho e às vezes nem tempo dá, né, para isso. Por isso que o crédito especial, ele vai quebrar aquela regra da anualidade. A gente vai explicar já já para vocês. Então, primeira fonte, você tem que decorar: superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segunda fonte de recursos, né? O que é o mais importante de todos, né? Provenientes de excesso de arrecadação. Então é o seguinte, a administração pública lá está prevendo lá, vamos colocar, arrecadar milão por mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, para lá, né? Só que em janeiro, 1.000, arrecadou 1.050. Fevereiro, 1.020. Março, 1.080. Abril, 1.100. Ou seja, essas diferenças significam excesso de arrecadação, uma tendência. Então você pode, né, criar um crédito adicional utilizando... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa, que dá lá concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Esse dispositivo que é o excesso de arrecadação. Ó, lembre-se, né? Isso aqui, excesso de arrecadação, tá? Vai te possibilitar o financeiro. Tá? Na época das vacas gordas, eu tive aí o prazer de vivenciar isso de vacas gordas, né? E muitos órgãos, eles tinham superávit financeiro, tá? Mas não tinham orçamento para gastar. Vocês já viram isso? Então é isso aí. Ele tinha superávit financeiro, ou seja, excesso de arrecadação, mas ele não tinha orçamento. Qual que é o remédio para isso? O crédito adicional, ou suplementar, ou especial. Né? O cara que é inteligente, ele coloca R$1 de tudo lá, né? O valor mínimo coloca R$1, que é muito na cara, né? Para quê? Para você só fazer o suplementar, que fica mais fácil a edição do decreto orçamentário. Dica para a galera, vocês vão estar lá, cara, com certeza, né? Bacana? Então aí, ó. Agora, na época de crise, né? Brava, né? Que também passei por esse período, você tinha orçamento, mas não tinha financeiro. Era o oposto. Terceira, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Isso aqui já expliquei. Tá lá, lembra que eu falei para vocês que quer comprar 50 viaturas, tem 300 contos só de dotação. Você precisa de quê? De 400, falta 100. Aí dentro do orçamento tem lá outra lá, aquisição de motocicletas, tem lá 120. 120. Você vai lá e caneta. Né? Caneta 100, fica 20 para a moto. E esse 100 vai para o carro, pronto. O que você fez? Anulação parcial. Pode ser parcial ou total. Só que esse cara aqui, na prática, dá muito problema. Pô, cara, você vai cortar o dinheiro da moto da outra unidade? Quando o cara, pô, tiraram, cancelaram, né? Cancelaram esse dispositivo aí. Então dá muito problema isso aí, então o cara tem que negociar tal. Os dois é o melhor, tá? Arrecadação é esse cara. O problema da arrecadação, o que acontece aqui, né? Isso aqui tem sido um ponto político muito importante, né? Quando eu falo que o cargo de presidente da República, o cargo de governador, são os caras. Presidente da República, o cargo mais importante da nação, está aí. Governador do estado. Né? Eu vou falar do governador porque eu tive muito trabalho tete a tete ali, eu vi as coisas acontecerem. Então o que acontece? Eles sempre utilizam uma metodologia chamada subestimar a receita tributária, né? Ou seja, sabe que vai arrecadar tipo 1.000, né? Um 1.000 aí, né? Mas ele lança lá 950. Esse 50 que vai ser produzido vai ser excesso de arrecadação. Esse 50 de excesso de arrecadação, ele não vai passar pelo processo de CMO, aprovação, regimento comum, nada disso. Ele pode utilizar esse recurso com caneta do decreto orçamentário, porque lá na LOA já tem a previsibilidade que ele pode movimentar determinado percentual do orçamento. Pronto, né? Aí todo mundo fica na mão dele. O Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Poder Judiciário. Eu estou precisando de um anexo. Ah, é? Está no seu orçamento? Não. Tem? Não. E aí? Vai bater lá. Então, entendeu? Viu? Aqui sabe, cara, entendeu? Eu não falei nomes, não falei nada. E com certeza,
Se você acompanha política, quem acompanha Diário Oficial, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Tá? Então é isso aí que acontece, né? Quarta fonte, né? Quarta fonte aqui, quarta e última fonte prevista na 4.320 é produto de operações de créditos autorizadas em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las, né? O que o cara faz? Ele vai, operação de empréstimo, vai lá, financiamento, empréstimo, BNDES, Banco Brasil, Caixa Econômica, bancos privados, nacionais, internacionais, ele faz a realização de crédito entre esse recurso. Então, esse recurso também pode ser fonte para a constituição dos créditos adicionais. Ponto final. Então, essas são as 4 previsões, 4 possibilidades das fontes de financiamento dos créditos adicionais. Ó, créditos, não estou colocando que é só suplementar, só especial, qualquer um deles, né? E nós temos mais 2, né? Mais outras fontes. Primeira é aqui a reserva de contingência. Nós já vimos reserva de contingência, tá certo? É um valor que fica guardado para uma futura contingência que venha a acontecer. É claro que nós podemos utilizar esses recursos aí para a constituição de créditos aí, adicionais, né? Isso aí, especialmente os passivos contingentes, né? Então lá o artigo 20, lá está lá no Decreto-Lei 200 de 67, essa previsibilidade e também a portaria conjunta do STN-SE, da SOF também. Outra hipótese que nós temos, né, é lá do orçamento, né? Então lá no processo de aprovação do orçamento, né? Então vamos lá, estou lá na LOA, tá? Na LOA aprovada, lá na LOA, né? Então lá na LOA nós temos receitas e despesas, né? Vamos supor aqui 1.000, tá? E aqui 995 despesas, ou seja, está sobrando 5 lá na LOA, aprovada. Esse 5 por quê? Tinha que ser igual? Tinha. Mas o presidente vetou, alguma emenda que não foi aprovada, etc. Pode acontecer inúmeras coisas aí, né? Sobrou esse dinheirinho. Então, esse dinheirinho aí, essa sobra orçamentária aqui, ela pode ser utilizada para a constituição de créditos adicionais. Professor, aonde que está escrito isso? E isso cai, tá? Isso cai, isso está lá na Constituição Federal, tá? Lá no artigo 166, parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Se nessa LOA já tiver a autorização dos créditos suplementares, tranquilo, né? Só o decretinho lá, né? E mediante créditos especiais, aí tem que ter uma lei especial para uma despesa que não está no orçamento previsto. Bacana? Ou seja, as fontes de financiamento, nós já estudamos todas elas. São essas 6 fontes que nós temos aí. E aí, professor, agora nós vamos detalhar. Vamos lá, primeiro, superávit financeiro, né? Eu fiz um esqueminha. Ativo financeiro, passivo financeiro. Isso está previsto no parágrafo 2º. Entenda-se por superávit financeiro a diferença positiva, positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a ele vinculadas, né? Então está aí para você superávit financeiro. Professor, vamos lá, só para ter uma ideia, vamos lá, ativo financeiro no dia 31/12/2020, tá? Vamos colocar 1.000, né? Vamos pôr 1.000 aqui, né? Milão aqui, está aqui. Passivo financeiro, 900. Ok. Então nós temos aqui 100, né? Sobrando 100, está aqui. 100 positivo, né? Menos os saldos de créditos especiais e ou extraordinários abertos após 1º de setembro, tá? De 2020, sem operações de crédito vinculados a eles. O que significa isso, né? Lembre que os créditos especiais e os extraordinários que são abertos, constituídos 4 meses antes do término do exercício, eles serão reabertos
no próximo exercício, com os seus saldos. Vamos supor que lá tenha créditos especiais no valor de 20. Aí, ó, 20, né? 20 especiais, tá? Então, nós teremos aqui, então, o superávit financeiro, que poderá ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, é 80. Então, está aí para vocês detalhando o cálculo do superávit financeiro, né? Então, está aí para a galera o cálculo do superávit financeiro aí. Ok. E agora, professor, parágrafo 4º, né? Terceiro, que nós vamos falar do excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação, que inclusive é um dos itens aí que mais são utilizados como as fontes do crédito tributário, tá? Do crédito adicional. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício, né? Então está aqui para a galera, só para a gente fazer uma matemática. Então a receita arrecadada, vem comigo aqui, ó, janeiro, tá? Janeiro, fevereiro e março, tá bom, ok? 1.100, fevereiro, 1.005, março, 1.020. Tá? Percebe que tem uma tendência de arrecadar mais? Está tendo uma tendência, ok. Estimativa da receita, ó, 1.000, 1.000 e 1.000. Saldo, 10, 5, 20. Então dá 35. 35. Mais ou menos a tendência restante do exercício, né? Então tem aí a tendência, né? Ok, vamos colocar 0 aí, né? Então excesso de arrecadação, 35. Tá aí, pronto. Esse aqui que é o excesso de arrecadação, tá? Puxa, professor, estou entendendo, cara. Glória a Deus, aqui você vai entender. Bacana, fechado, vem comigo, né? Vamos lá, continuando. Artigo, agora parágrafo 4º. Para o fim de apurar recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduz-se a importância de créditos extraordinários abertos no exercício. Então, eu esqueci de colocar naquele cálculo lá, então você vai deduzir aí do excesso de arrecadação os créditos extraordinários para compor. Lembre-se que os créditos extraordinários não necessitam de quê? De indicação de fontes de recursos, porque ele é urgente, ele é importante, ele tem que acontecer. Atenção, o superávit financeiro deve ser deduzidos os créditos extraordinários e despesas reabertos no exercício, já falei para vocês. Excesso de arrecadação, devem ser deduzidos os créditos extraordinários abertos no exercício, que é o parágrafo 4º aqui. Nem precisava colocar essa atenção que nós já explicamos. Vamos lá, artigo 45, da vigência dos créditos, né? Comigo. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro que forem abertos, né? Adstrita, né? Ou seja, a LOA, tá? Ele tem de 1/1 até 31/12. Bacana, né? Os créditos adicionais até 31/12 do exercício que foi aprovado. Pronto, tá aí. Salvo, salvo, exceto, né? Expressa disposição legal em contrário quanto aos créditos especiais e os extraordinários, né? Ou seja, aqui a lei está permitindo o quê? Exceção ao princípio da anualidade, tá? Ou seja, está permitindo que o crédito orçamentário, que deveria ser em regra geral e absoluta até o dia 31/12, nos créditos especiais e extraordinários, poderão ultrapassar este exercício, né? E aí, professor, tem? Claro que tem, tá? O princípio, exceção do princípio da anualidade.
essa exceção do princípio, além aqui do artigo 45 da 4.320, nós temos aqui no parágrafo 2º do artigo 67. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Bacana. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, ou seja, de 1º de setembro até o dia 31 de dezembro, se for constituído um especial, um extraordinário, o que vai acontecer com ele? Caso em que reabertos nos limites dos seus saldos e serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então aqui essa exceção. Só para fechar a questão do prazo, cai muito, né? Os créditos suplementares não podem ser prorrogados. Já os especiais extraordinários, 4 meses antes do término do exercício, eles serão reabertos nos limites dos seus saldos e incorporados na LOA do próximo exercício. Tá? O que eu disse para vocês? Tá? Eu disse para vocês o seguinte, que o crédito adicional vai seguir as regras de execução também da LOA, ou seja, é proibido você constituir crédito adicional. A realização de despesas ou a assunção de obrigação diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Ou seja, só pode gastar, só pode realizar, só pode executar o que estiver constante no valor lá do crédito adicional. A concessão ou utilização de créditos ilimitados, ou seja, o crédito orçamentário também tem que ter o limite, tem que ter um valor, não pode ter cheque em branco, né? Aí colocar assim, aquisição de 50 viaturas, valor a definir, não pode. A definir. Você tem que colocar um valor exato ali, tá? O valor. Artigo 46. Último dispositivo legal. O ato que abriu o crédito adicional indicará a importância, valores, espécie, 3 tipos, especial, suplementar, especial ou extraordinário. Do mesmo é a classificação da despesa econômica, capital, investimento, pessoal, papá, né? Até onde for possível, ou seja, ele quer que ele cumpra aqui também o princípio da discriminação da despesa, né? Regra para as 3 espécies dos créditos adicionais. Pronto, galera, tá aí para vocês a parte teórica, e aqui agora eu trago um resumo de tudo que nós trabalhamos. Vem comigo aqui. Créditos suplementares. Reforço de dotação orçamentária que se tornou insuficiente. Especial. Atender às despesas não contempladas no orçamento. Extraordinário. Atender às despesas imprevisíveis, né, e urgentes. Créditos adicionais. Depende de prévia autorização na LOA ou lei especial. Tá? Esse na LOA é muito importante. Especial depende de prévia autorização em lei especial. Não pode pegar carona na lei. Já o extraordinário independe de prévia autorização em lei especial. Inclusive é medida provisória, né? Vem comigo. Créditos suplementares, aberto por decreto do Poder Executivo. Tá? Ele vai ser aberto, ok.
O extraordinário também vai ser aberto. Aqui não é autorização. Autorização a gente foi lá de cima. E aberto por medida provisória ou decreto do Poder Executivo para constituir o extraordinário. Créditos suplementares. Obrigatória indicação de recursos. Bacana. Especial também. Obrigatória indicação de recursos. Extraordinários. Detalhe importante, ele é urgente, imprevisível, então não vamos aguardar o recurso. Independe de indicação de recurso. Mas se quiser fazer, pode fazer. Quanto à vigência, dentro do exercício financeiro suplementar. Já o especial e o extraordinário, se forem constituídos nos últimos 4 meses, né, do ano, eles serão reabertos nos seus limites do saldo para o próximo exercício, que é uma exceção ao princípio da periodicidade, da anualidade. Suplementar, não podem ser reabertos no exercício seguinte. E aqui a gente já explicou esses caras aqui. Necessita de autorização prévia a priori do legislativo, o suplementar. O especial também precisa de autorização a priori, antecipada. Já o extraordinário não há essa obrigatoriedade, porque ele é urgente e imprevisível. Bacana? Então tá aí para vocês. E agora, professor, agora vamos para os nossos treinos. Vamos fazer aí uma bateria de exercícios, mas você pode ter certeza que com essa teoria, com detalhe aqui, eu acho que eu não deixei passar nada para vocês. Vem comigo. CGE, Rondônia, FUNRIO, 2018, cargo de auditor. Sobre os créditos adicionais, é correto afirmar que, então o comando quer a correta. São autorizados pelo Poder Executivo? Falso, né? Eles são autorizados pelo Poder Legislativo. Dependem de autorização legislativa prévia? Sim. Para que sejam abertos? Sim. Em todos os casos? Não. Nós temos uma exceção, que são os créditos extraordinários, que podem ser abertos por medida provisória. C. O decreto legislativo é um instrumento para a sua abertura? Errado. Quem abre o orçamento é o decreto orçamentário do Poder Executivo, é uma função executiva de governo. D. No caso dos créditos suplementares e especiais, é obrigatória a autorização legislativa prévia. Correto, verdadeira, já encontramos, né? Então, os dois, né? É claro que o suplementar pode ter carona na LOA, né, ter a sua autorização, mas ambos precisam de autorização legislativa prévia antes de constituir. E dispensam a indicação de fonte de recursos para compensar a sua abertura? Errado. O único que dispensa a indicação de fontes é o crédito classificado como extraordinário. Então, gabarito, letra D de dado. Letra D de dado é o gabarito aqui. Bacana? Vamos lá. TRT 6, FCC 2018, cargo de analista. Acerca dos créditos adicionais, é incorreto afirmar. Ou seja, nós temos 4 alternativas corretas e uma errada. Vem comigo. Decretos podem reforçar dotações orçamentárias insuficientes até um limite, autorizado na própria lei orçamentária anual. E aí, professor? E aí, esse negócio aqui está verdadeiro. Ele está falando do caso dos créditos suplementares, né? Aí. Então, essa categoria de crédito pode, então, aqui é verdadeira. São classificados pela Lei 4.320 como especiais, extraordinário e suplementares. Verdadeiro, né? Especificamente lá no artigo 41. C. O Tribunal de Justiça pode decidir que um crédito extraordinário é constitucional? Olha aí, o Tribunal de Justiça, ele pode decidir se um crédito extraordinário é inconstitucional. Gente, aqui não podemos afastar, tá? Não podemos afastar aqui o quê? A ação jurisdicional da Justiça. Se cair lá, ela pode estar apreciando sim. Por quê? Porque se o Executivo fez uma medida provisória, por exemplo, né? Uma medida provisória que ele colocou lá um fato que não seja urgente nem imprevisível, ele pode derrubar, com certeza, claro que pode, né? Pode, com certeza, né? Ok? Então tá aí para vocês, né? Então tá errado essa questão aí, tá verdadeira, aliás, né? D.
Os créditos adicionais são abertos por lei complementar, errado. Tá? Eles são por lei especial, mas leis ordinárias, né? Isso foi falado exaustivamente a vocês. Os créditos extraordinários destinam-se às despesas como guerras ou calamidades públicas. Ok, verdadeiro, né? Isso está tanto na 4.320 quanto na Constituição Federal. Logo, gabarito correto é a letra D. Né? Mas aí eu quero falar uma coisa para vocês antes de concluir esse exercício. Vem comigo aqui. Professor, abertura dos créditos extraordinários no Poder da União, medida provisória. Professor, no meu estado do Mato Grosso, isso é verdade, na Constituição Estadual não traz a previsibilidade do governador editar medidas provisórias. Então, nesse caso específico, no estado de Mato Grosso, na qual ele não tem a autorização de editar medidas provisórias, ele vai constituir um crédito extraordinário por decreto orçamentário. Bingo, tá? Tá aí para vocês. Então, o gabarito correto da questão é a letra D. A letra D de dado. STJ, CESP 2018, cargo de analista. Embora seja admitida para atender despesas imprevisíveis, a abertura de créditos extraordinários depende de indicação de recursos correspondentes. E aí, professor, está errado, né? Se ele é urgente e imprevisível, ele é extraordinário. Se ele esperar esse recurso aí, pode acontecer que ele vai chegar tarde demais. Então, sabiamente, o legislador, ele tira essa obrigação, gasta, depois paga. Então, isso aqui está errado, essa questão, muito bem elaborada essa questão. STJ, CESP 2018, cargo de analista. Os créditos suplementares previamente autorizados na Lei Orçamentária Anual são abertos por decreto executivo. Olha só, pergunta importante, ó, créditos suplementares, bacana. Autorizados na LOA. A LOA pode conter esse dispositivo? Pode, uma exceção ao princípio da exclusividade. Então já tem autorização lá. O que ele vai fazer? Tem autorização e abertura. A abertura vai ser o quê? Por decreto. Qual tipo de decreto? Decreto orçamentário. Ou seja, a questão muito bem elaborada, uma questão que poucos alunos conseguem compreender, gabarito super correto, né? Pronto. E aí, galera, conseguimos concluir aí mais uma super videoaula para vocês. Créditos adicionais, seguindo o nosso padrão like aqui, espero que tenham gostado. E vamos para o nosso encerramento, né? Mantenha o foco no objetivo. Centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Gente, nós precisamos disso, ó. Mantenha o foco no objetivo. E já pode ter certeza que tudo vai fazer para que você saia desse foco. Centralize força para lutar e utilize a fé para vencer. Então tá aí para você, fé, isso é importante, hein? Forte abraço, fique com Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.